Meio-dia, mais 32 minutos. Ótima tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá escolha entre todas as rádios a de São José dos Campos e acompanhe a programação da rádio aqui do coração do Vale. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E vamos falar sobre a previsão do tempo para este início de semana, depois de um final de semana de bastante chuva. Aliás, nesta segunda-feira aqui em São José dos Campos, a Prefeitura realiza o trabalho de rescaldo após as chuvas do final de semana em diversas regiões. A primeira ação, logo após as ocorrências, foi a desobstrução de vias comprometidas por queda de árvores e galhos. Ao todo foram registrados 15 ocorrências e os ventos chegaram a 113 km por hora aqui na cidade de São José dos Campos, segundo dados da Defesa Civil. E felizmente ninguém se feriu. Em Jacareí, uma casa em um local com risco de desabamento no Jardim Panorama foi interditada por conta das chuvas que atingiram a cidade neste fim de semana. 4 moradores foram para a casa de parentes provisoriamente. Além da interdição da casa, a chuva provocou queda de pelo menos 13 árvores, segundo a prefeitura da cidade. Em um dos casos, no Jardim América, a árvore caiu sobre a fiação elétrica e deixou moradores sem energia. Entre os principais bairros afetados na cidade de Jacareí pela chuva estão o Parque Meia Lua, Jardim Olímpia, Paraíso, São Luís, além da região central. No bairro Santa Rita, a laje de uma garagem desabou e caiu sobre um carro. Não houve feridos, ninguém ficou ferido, felizmente, e a casa foi vistoriada e não apresenta risco. E claro que a prefeitura ainda trabalha também no rescaldo das chuvas. Mas, Mônica Maria, o que a meteorologia prevê para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, muita chuva em toda a região. E para esta segunda-feira, no Vale do Paraíba, a previsão indica dia de sol entre nuvens e chance de chuva rápida a qualquer momento. Mínima de 21 e máxima de 26 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a semana começa com dia nublado e com chance de chuva todo dia. O sol pode até aparecer, mas entre muitas nuvens. Mínima de 21 e máxima de 27 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 17 e máxima de 23 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia, mais 36 minutos. Obrigada, Mônica, pelas informações. E ao longo deste mês, o programa Abre Aspas recebe ao vivo aqui no estúdio os prefeitos eleitos ou reeleitos em cidades do Vale do Paraíba para falar um pouquinho sobre as suas propostas e também desafios neste mandato. E hoje o nosso convidado é o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor do Novo, ele que foi eleito prefeito da cidade após votação no segundo turno no último dia 27 de outubro. Sua primeira disputa eleitoral foi em 2018, quando se lançou candidato a deputado estadual em São Paulo pelo Partido Novo e foi eleito com quase 30 mil votos. Ele é empresário e disputou pela primeira vez a eleição para o cargo de prefeito e foi eleito com 97.450 votos. Seu vice é o Coronel Oliveira Neto, também do Novo. E a eleição de Taubaté teve cerca de 31,24% de abstenção. E hoje é o nosso convidado do nosso programa Abre Aspas e eu também quero convidar você, ouvinte da Rádio Canção Nova, moradora de Taubaté, temos um grande número de ouvintes aí, para mandar as suas perguntas, seu boa tarde para o seu prefeito. 12-3019-8801. 12-3019-8801. Você pode mandar a sua pergunta em texto hoje. Combinado? Hoje nós não vamos receber áudios aqui, apenas textos, para que possamos passar para o nosso convidado. Prefeito Sérgio Victor, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Obrigada por ter aceito o convite e estar conosco. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Vanessa. Um abraço a todos que nos ouvem. Prefeito, hoje o senhor está vindo aí de uma série de entrevistas aqui em São José dos
dos Campos, que pra gente é uma alegria quanto imprensa, né, recebê-lo, e sempre é uma forma também de estar ainda mais presente e transparente com a população. E antes de começar, eu gostaria que o senhor mesmo se apresentasse para quem não conhece, né? Eu já dei aqui um resumo da sua história, mas conta um pouquinho pra gente quem é o Sérgio Victor. Legal, Vanessa, obrigado pelo espaço. Bom, eu sou o Sérgio, pai da Júlia e do Gabriel, casado com a Laila, sou católico. Fui deputado estadual, como vocês falaram, mas a minha vida começa como economista e minha vida profissional, né? Sou formado em economia e administração e empreendedor na área de educação. Tive escolas de cursos profissionalizantes e também de ensino à distância para graduação, pós-graduação. Então, acompanhei de perto ali como o conhecimento, o ensino, mesmo que não tradicional, né? No meu caso ali, pode mudar a vida das pessoas. E aí, esse meu desejo de continuar ajudando foi me direcionando para o caminho da política, que é onde a gente consegue ter, com as nossas ações, mais impacto, né? Em 2018 me elegi deputado estadual, como você falou, e agora prefeito eleito de Taubaté, com uma série de desafios e oportunidades para melhorar a minha cidade. E por que escolher a política? Olha, eu acho que, como eu falei, né? Quando você começa a avaliar o que te dá prazer e você encontra que eu gostaria de ver as minhas ações tendo mais impacto, a política é onde você consegue ter escala, né? Quando, por exemplo, como deputado eu aprovei uma legislação chamada Código de Defesa do Empreendedor, que virou um programa do governo do estado, agora no governo Tarcísio, chamado Facilita SP, que desburocratiza a vida dos pequenos comerciantes. Então, no estado de São Paulo inteiro, né? Imagina quantos micro e pequenos empreendedores tem que hoje vão ter mais facilidade para tirar sua licença. Então, isso vai me dando... Isso me enche de alegria, né? E agora, como prefeito, a gente tem os desafios financeiros, que a gente vai falar mais, mas eu quero melhorar a saúde da minha cidade, a gente cuida da educação básica, então, se eu conseguir melhorar a educação básica de Taubaté, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente impacta a vida de milhares de famílias, né? A gente enche a caixinha de ferramenta dos nossos jovens e aumenta as chances deles terem um futuro melhor. Então, é isso que me motiva, é isso que me faz estar aqui e continuar aqui, né? Agora, Sérgio, conta um pouquinho pra gente como é que foi receber lá o resultado no dia 27 de outubro, né? Parece que está longe, mas parece que foi ontem ao mesmo tempo. Como é que foi essa emoção? Até porque foi a sua primeira candidatura a prefeito da cidade, né? Foi a primeira, e a gente começou na primeira pesquisa com menos de 1%, Sim. Então 1,25%, então menos de 2%, né? Pouca gente acreditava, mas a gente sabia do potencial e da nossa capacidade. Então, foi uma campanha que engajou muitos voluntários, muita gente boa que acreditou na nossa proposta, muitos amigos que ajudaram na coordenação, na comunicação, na mobilização, e essa campanha foi ganhando corpo, né? Então, do jeito que foi, do jeito que aconteceu, torna muito mais emocionante, porque muita gente sentiu e realmente foram parte dessa jornada, né? Sim. Agora conta um pouco para nós, como é que foi para você escolher os secretários, né? Escolher aí quem vai também estar junto com você nesse trabalho, né? Porque ao mesmo tempo que você está no executivo, você precisa de pessoas que estejam na mesma linha que você, né? Sim. Então, e a forma que a gente ganhou nos deu mais liberdade também para escolher, né? A promessa era as pessoas certas no lugar certo, a gente técnica comprometida com o resultado. Então, o processo de escolha foi construído ao longo do tempo, ao longo da minha jornada como político, como empreendedor. Então, se você olhar lá o currículo de cada um, tem experiência na gestão pública, ou experiência como secretário ou secretária, tem 4 servidores, alguns vieram pelo banco de talentos que a gente abriu na fase de transição, como o secretário Gabriel do Meio Ambiente, que também é servidor de carreira da prefeitura. Então, foi uma composição de pessoas que eu já conhecia o trabalho no meu tempo de vida pública e via talento e via resultado que era de acordo com o que eu acreditava na gestão pública, né? E aí um processo seletivo ali de entrevistas, de baterias. A fundação do partido ajudou bastante também a entender os perfis. A gente teve algumas fundações que nos ajudaram nesse processo também, então foram escolhidas as pessoas que a gente acredita que tem as ferramentas adequadas para enfrentar o tamanho do desafio que Taubaté enfrenta hoje. Agora, quanto à composição da Câmara, como é que é a visão do senhor sobre ela e também em relação a esse diálogo? Já consegue ter esse diálogo com os vereadores? Porque, né, por mais que a gente pense, é o executivo, mas o diálogo entre executivo e legislativo é fundamental, né? Sim, diálogo a gente sempre teve, né? Claro que, como todo mundo de Taubaté acompanhou, a maior parte dos vereadores apoiou o concorrente, né? Mas ao encerrar a eleição, todo mundo vira a chave e
da mesma transparência, né, que a gente lida com os clientes, que eu brinco, né, que são os taubatianos de forma geral. A gente trabalha com a Câmara também, apresentando os dados, apresentando os números, apresentando os projetos. E aí, boa parte deles já se engajou entendendo que a gente está no caminho certo para apresentar os projetos e as ações que a cidade precisa enfrentar a realidade agora para voltar a ter uma saúde digna, para voltar não, né? Passar a ter uma saúde digna, passar a ter um choque de gestão, uma transformação digital para atender melhor o taubatiano. Agora, Sérgio Vitor, em relação à questão, né, do primeiro dia aí de seu mandato, né, uma das suas falas foi realmente algo que não é, né, uma exclusividade de Taubaté. A gente vem vendo isso em todo o país, aqui na região do Vale também, em Jacareí, que foi encontrar a prefeitura com dívidas, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente. Você tinha essa dimensão desse valor ou só depois realmente dessa transição que foi ou ainda está tendo dimensão dessa dívida? A gente tinha noção da dimensão, o que a gente não tinha era o valor exato, né? Então, não só na transição, mas para algumas coisas, como esse valor exato, precisa estar sentado na cadeira. Ele ainda pode mudar, porque a gente já encontrou na quinta-feira à noite alguns fornecedores vindo cobrar de notas que o empenho tinha sido cancelado, então não dava para você saber se tinha sido executado o serviço ou não. Então, a gente ainda tem chance de encontrar algumas surpresas, mas o valor ele é alarmante, né? São 446 milhões de reais de dívidas vencidas, né, de 2024 e para trás, e 195 milhões de reais que vencem em 2025 para serem pagos de acordos e dívidas anteriores. Então isso toma 38% do orçamento com dívidas e acordos e valores a serem pagos por serviços prestados, que a gente pode discutir a qualidade, mas que não gera valor nenhum para o taubatiano daqui para frente, né? É isso, talvez por isso também que o taubatiano disse chega, né, nessas eleições e tomou uma decisão de renovação, com o compromisso que a gente tinha de transparência, de não fazer promessa mirabolante, de olhar no olho e ser realista, como a gente continua desde o dia 1º de janeiro. Inclusive, né, o senhor tem anunciado alguns planos aí em relação à questão das dívidas, né? Porque, como o senhor disse, tem as vencidas, tem as a pagar, né? E quem, com certeza, aí é dono, né, de alguma empresa, sabe dessa dificuldade, né? E a prefeitura, como o senhor disse, é como se fosse uma empresa, né? Tem os clientes, né? É como se fosse o orçamento de casa também, exatamente. Né? A prefeitura gasta, né, mais do que arrecada desde 2017. Desde 2017? Então, imagina você que está ouvindo a gente, se você gastasse mais do que você ganha por tanto tempo. Uma hora você vai... Sim, a conta chega, literalmente, a conta vai aumentando, mas uma hora não dá mais para você continuar fazendo isso, né? E no caso de uma prefeitura, o que é triste é porque o hospital municipal está semi-fechado, né? Tem vários atendimentos que não estão sendo realizados. Isso tem uma mãe, um filho, uma filha, um bebê esperando na fila de uma cirurgia, de um atendimento, de uma consulta ou de um exame. Então isso é preocupante. Assim como também, como a gente pegou a cidade com poucas equipes de rua para zeladoria, então a gente está fazendo um esforço muito grande. Já ampliamos o número de equipes de 4 para 8, mas mesmo assim, né, em janeiro isso torna uma situação um pouco mais desafiadora, porque o mato cresce mais rápido. A gente está colocando a casa em ordem, mas isso vai tomar um pouquinho de tempo, né? Sim. Inclusive, na última sexta-feira, o senhor anunciou um PDV. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco para os nossos ouvintes, principalmente para os servidores, né, que talvez tenha visto lá e não entendeu muito bem. Qual que é a proposta disso? E o senhor acredita que é uma forma de ajudar a cidade diante dessa situação? A gente vai apresentar na Câmara Municipal na semana que vem, né, um projeto de lei com um programa de demissão voluntária. Então, sempre reforçando, é um programa de demissão voluntário. Que os servidores e servidoras estatutários podem ou não aderir, mas isso tem se tornado cada vez mais comum, né? A própria Prefeitura de Pinda e outros que a gente viu executaram, tudo dentro da lei, dentro das regras, obviamente. E aí tem aumentado em várias prefeituras no estado também, pessoas pedindo licença não remunerada, né, para embarcarem em outras atividades. Sim. Então, só que quando tem essa licença também, a pessoa fica ali vinculada. Torna mais difícil a gestão da prefeitura de lidar, porque a pessoa está afastada e depois ela retorna. Então você tem dificuldade de planejar suas ações. Então um PDV é para ver, olha, como aconteceu em Pinda, por exemplo, a gente estima, será que 10% vai ter aderência? 10% dos servidores? Lá em Pinda foi 10% na primeira rodada e depois mais 10% na segunda. Se tiver 10%, são 670 pessoas em Taubaté que
entrariam nesse programa. Então o que a gente quer é oferecer uma porta de saída para quem está disposto a sair e que ela tenha ali um caminho, né, algum incentivo, um benefício para tomar essa decisão. Sim. O Luciano de Taubaté coloca aqui: boa tarde, prefeito, parabéns pelo seu trabalho e pela transparência. Eu gostaria de saber, por ter sido deputado, isso facilita alguma coisa em conseguir alguns benefícios para a cidade de Taubaté? O Luciano, facilita em algumas coisas, né? Facilita porque vários dos programas do estado, eles continuam, então eu conheço boa parte dos programas. Isso facilita porque ao longo do meu mandato de 4 anos eu conheci muita gente boa e me ajudou a montar a equipe, montar as premissas do que eu acredito que funcionam, né? Boas práticas que funcionam, me fez aprender e olhar e conhecer várias boas práticas em vários municípios do estado que eu gostei e que eu quero replicar. A gente não tem vaidade nenhuma de querer começar as coisas do zero. Sim. Se está funcionando em Taubaté, vai continuar, e com a premissa de tentar sempre melhorar. E se eu vi alguma boa prática de São José, de Pinda, de Jacareí, de qualquer cidade, né, grande ou pequena, mas algo que gere valor para vocês que estão do outro lado da ponta, é ótimo. E mais um benefício muito grande que vários dos deputados se reelegeram, né? Vários deputados que trabalharam comigo 4 anos se reelegeram, então já fui lá passar o chapéu para pedir emendas, né? Para pedir apoio dos projetos. Eu conheço um bom número de deputados, consigo também apresentar projetos mais ligados à pauta deles, né? Então isso ajuda a trazer recursos de fora também. E é necessário isso, né, prefeito? Essa questão de realmente ir atrás de recursos, né? Seja estadual, federal, porque faz total diferença, né? A cidade sozinha não consegue se manter, né? Claro que as emendas de parlamentares, elas são... Por mais que por exemplo, o deputado Léo Siqueira do Novo mandou 3 milhões de reais. Para um parlamentar é bastante dinheiro, até agradeço. E vai ajudar bastante a gente na saúde, né, nessa construção ali de fechar a conta. Mas é muito pouco para o tamanho do orçamento, né? Então, os grandes projetos estão muito mais ligados, às vezes, ao governo, aos ministérios e ao governo do estado. Então, esse ajuda é um reforço muito bom, muito grande, especialmente com o nosso orçamento limitado. Muitos dos investimentos que a gente vai conseguir fazer é com dinheiro de fora, porque internamente a gente não tem sobra orçamentária. Agora, prefeito, existe de alguma forma com esses fornecedores, por exemplo, né, que estão sem receber, existe um diálogo por parte do executivo com eles? Alguns aí de alguma forma são taubateanos, têm esse amor pela cidade, deu algum desconto, enfim, existe esse diálogo porque, né, como o senhor disse, é uma situação complicada e que precisa da ajuda de todos, né? Não, tem que existir, né? E até porque a gente quer conquistar a confiança dos fornecedores para que os bons continuem prestando serviços para a cidade. A gente fez uma campanha de renegociação, hoje inclusive, né, eu estou aqui rodando, prestando contas, mas o nosso secretário de Finanças e o secretário de Governo estão numa bateria de renegociações desde a segunda semana. A gente começou pelos pequenos, né? Porque normalmente os pequenos fornecedores são os que mais sofrem ali com os atrasos, Sim. qualquer tipo de atraso, né? A gente pediu 30% de desconto, está tendo uma adesão muito boa. Legal. Daí a pessoa tem a vantagem de receber de imediato, né? Apesar de já ter tomado prejuízo, e muitos toparam nos ajudar. Então eu agradeço novamente a todos os fornecedores que entenderam a situação, né? E que nos ajudaram também nessa fase. A gente já economizou mais de 2 milhões de reais nessa bateria, mais de 30% dos valores negociados que a gente começou. E aí essa semana também, aí começa com os grandes. Aí a gente, nesse caso, né, tem fornecedor que tem 38 milhões a receber. 38 milhões? A gente não consegue pagar de uma vez, não vai conseguir Sim. pagar à vista, nem se ele der 50% de desconto, a gente não consegue, infelizmente, né, porque a ideia era conseguir zerar o quanto antes. Então essa a gente está negociando o parcelamento para a gente conseguir encaixar dentro do orçamento ao longo do tempo. Mas esse é o caos financeiro que a gente se encontra. Então, para cada valor, para cada tipo de fornecimento, para cada tipo de fornecedor e serviço, a gente está tendo uma política responsável para caber no bolso e para a gente cumprir os combinados também, né? Por isso é importante esse diálogo real e a transparência, né? Não é criar questões, né? É mostrar o real, né? A real situação, né? A gente chegou num ponto caótico, a gente pede sua ajuda, de novo, para os valores menores, né? Cada sobra de orçamento a gente coloca para o pacote de renegociação e vai abrindo mais possibilidades de pagamento à vista. Mas é de acordo com o dinheiro que entra e sem prejudicar
os serviços que a gente já precisa prestar para a sociedade, né? Sim. Prefeito, tem uma pergunta aqui, um servidor, ele pediu para não ser identificado, e claro que a gente vai respeitar, né? Ele diz o seguinte: prefeito, gostaria de saber, nós servidores corremos risco de não receber por conta dessa dívida? E acredito que esse questionamento dele deve ser um receio de muitos servidores diante dessa situação, né? E é um receio justo, né? Sim. A gente sabe o valor da folha de pagamento nosso, né? E a gente blindou esses valores justamente para conseguir fazer a renegociação com o que a gente vem encontrando de sobra orçamentária. Então, o maior risco, isso a gente falou na coletiva de imprensa da sexta-feira, né? O maior risco que a gente enfrenta hoje, que aí foge um pouco do nosso controle, hoje existe uma liminar na Justiça que garante o repasse do governo federal para o município por uma dívida que a gente tem com o CAF, e que o governo federal era fiador. Então, o maior risco da prefeitura hoje financeiro se essa liminar cair, o governo federal segura o repasse pra gente, e aí a gente vai entrar numa situação ainda pior. Esse é o maior risco é um risco calculado, no sentido assim, a gente está tentando diálogo, a gente está demonstrando uma austeridade e responsabilidade nos primeiros atos e está buscando renegociar com o governo federal para que isso não aconteça. Então, esse é o maior risco que a gente enfrenta hoje. Se caso isso não aconteça, aí não tem risco nenhum do servidor não receber. E por isso também, né, ela não falou o nome, essa pessoa não falou o nome, tá certo, né? E por isso também a gente está sendo tão rigoroso com relação ao corte de despesas, né? Para não ter mais risco. Até lembro, né, na coletiva de imprensa, o jornalista perguntou: Sérgio, mas não tem o risco dos serviços serem prejudicados? Eu falei: olha, mais... O hospital já está semi-fechado. Pergunta para o tal... Olha o mato, a altura que está. A educação está precária. Então, o serviço já está prejudicado. É justamente por isso que a gente tem que dar agora um choque de austeridade para sobrar dinheiro e revisar a efetividade dos serviços para garantir dignidade e um serviço de qualidade que o taubatiano merece. Até a pergunta do Jorge, ele diz o seguinte, ele é do Estiva, ele diz: boa tarde, prefeito, parabéns pelo trabalho, seguimos em oração pelo seu trabalho. Gostaria de saber em relação ao plano de anistia, juros, multas que foi realizado no final do ano passado, teve baixa adesão. O senhor pretende fazer um outro para de alguma forma ajudar a melhorar o caixa da prefeitura? Boa tarde, Jorge da Estiva, né? A gente até teve lá recente na Antônio Filadelfo Pinto, uma das vias que cederam com as chuvas e com a nossa tubulação antiga debaixo da terra. Então a gente está tendo muito problema de ruas cedendo, né? E aí acaba prejudicando ou colocando as casas em risco. Então a gente teve uma pronta resposta ali. As máquinas já estão corrigindo, mas esse é o desafio, né? Com pouco orçamento, o nosso tempo de resposta às vezes é limitado. Nesse caso a gente conseguiu agir rápido e está lá contendo o problema. A gente quer fazer, Jorge, no final do ano teve uma baixa adesão porque foi exigido um pagamento à vista, né? A gente tem que aprovar na Câmara. O que a gente está estudando é o como, porque como está numa condição financeira difícil, às vezes é mal visto pelo Tribunal de Contas por a gente está abrindo mão de receita. A gente está estudando o melhor modelo, seguindo dentro da lei, dentro das regras, para apresentar um programa também de anistia para facilitar para o cidadão e para ajudar a gente a gente considera aumento de receita, né? Mas muitas vezes pelos órgãos de controle eles olham como renúncia de receita, como se a gente estivesse abrindo mão porque dá desconto, né? Sim, tá precisando e tá dando desconto, exato, né? Então o julgamento às vezes é o contrário da realidade. A gente quer dar um desconto para receber mais rápido e mais. Melhor menos do que nada, né? Só que às vezes o Tribunal de Contas ou a Justiça olha como... Se você está com um problema financeiro, por que você está dando desconto? Então, a gente tem que encontrar esse balanço da justificativa. Tenho certeza que em breve a gente já divulga as novidades. Prefeito, estamos no mês de janeiro, início de ano, que é difícil para todo mundo, né? Você de casa deve estar nos acompanhando. É um mês que a gente brinca que só sai dinheiro, né? A gente quase não vê entrando, né? Mas, por exemplo, a gente sabe também que é um período de IPTU. Como é que está a situação de IPTU na cidade de Taubaté? Eu lembro que o senhor comentou alguma coisa da planta genérica também, que tem a questão aí que faz tempo que não tem uma revisão. Como é que está essa questão? Bom, a gente inclusive os boletos já estão acessíveis digitalmente. Acho que a partir da semana que vem a gente os boletos chegam nas casas das pessoas, mas quem quiser se adiantar e encontrá-lo online já está disponível, inclusive com a novidade agora de que pode pagar via Pix, né? Uma facilidade a mais.
A planta genérica é um apontamento, a revisão da planta genérica é um apontamento do Tribunal de Contas também, porque desde 97 não é feito. Desde 97? Então há muito tempo a prefeitura não atualiza os valores da planta genérica e isso, se você for pensar com o olhar de prefeitura, né, faz com que a prefeitura esteja abrindo mão de receita por não ter esse reajuste ao longo do tempo. O que a gente não quer, o nosso governo não quer, é passar essa conta do problema, essa dívida para o cidadão. Então a gente está estudando quais são os caminhos legais e viáveis para cumprir a lei, mas também não ter um aumento significativo de imposto para todo mundo, né? Então, como faz muito tempo, penso que em 97 para cá a cidade mudou completamente, né? Os bairros, a composição dos bairros, enfim, então a gente está vendo como fazer isso de maneira justa. E esse pagamento do IPTU fará diferença na receita desse ano? Claro, né? Eu penso que as receitas municipais majoritariamente são IPTU, ISS, que é Imposto sobre Serviço. A gente está uma série de medidas que a gente quer fazer, por exemplo, essa do carnê digital, né? E antecipado, para que quem quiser pagar com desconto pode pagar antecipadamente. Nos ajuda muito a não inadimplência do IPTU, né? A gente sabe que é chato, eu também sou cidadão, eu também sou cliente, né? Então, pagar IPTU, pagar IPVA é muito ruim, obviamente, pro lado como cliente, mas no caso agora como prefeito, é bom para a cidade conseguir arcar com seus compromissos. Com certeza. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já com o programa Abre Aspas nesta segunda-feira, hoje recebendo o prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, do Novo, falando um pouquinho dos desafios e também dos trabalhos a serem realizados na cidade. Você continue participando, 12 30 19 8801. Depois do intervalo a gente volta com a sua participação. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025 e hoje o nosso convidado na série de entrevista com os prefeitos da região é o prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, do Novo, falando um pouquinho pra gente do cenário atual, da situação, né? Eu quero convidar você também a continuar participando conosco, mandando a sua pergunta para o 12 30 19 8801. Aliás, prefeito, mandou pra gente aqui no direct o Carlos, ele disse que gostaria de saber se a prefeitura pretende abrir algum concurso público. Aí ele já foi bem audacioso e colocou na sua gestão, não nesse ano, mas na sua gestão. E até eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, porque concurso público, por mais que aos nossos olhos, quanto munícipes, é algo bom, mas para o executivo também significa gastos também, às vezes cargos desnecessários, né? É Carlos, né? Carlos. Carlos, não tenho essa resposta agora para você. Naturalmente que caso a gente precise, né, e talvez que já é mais visível, né? A gente está fazendo todos os levantamentos, seria na área da educação, para que desse mais estabilidade para a rede com servidores e com professores estatutários, para que cada escola tivesse os seus professores concursados de maneira fixa, né? Mas a gente não tem essa resposta hoje. Hoje o que tem é o contrário, né? Infelizmente a gente está tendo que fazer o cancelamento de alguns concursos justamente pelo risco financeiro que a prefeitura se encontra. Então, não tenho essa resposta agora para você, né? Qual concurso teria? Imagino que durante 4 anos a gente tem assim a necessidade, mas aí a gente vai ser muito cauteloso com qual vaga, com qual serviço que a gente precisa. E hoje numa análise de concurso, inclusive, tem que fazer uma análise muito mais ampla, né? O que a gente precisa para agora, para os próximos 20, 30 anos, né? Porque o concurso normalmente é um casamento um pouco mais longo. Sim. Então, não tem essa resposta agora. Agora, prefeito, conta um pouquinho pra gente da saúde, né? Também é um desafio muito grande para a cidade, né? O HMUT também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente aí, na sua campanha, o senhor já levantava essa bandeira de melhorar a saúde na cidade, né? Como o senhor já destacou no início da nossa conversa. Como é que tá esse trabalho, né? Inclusive a secretária, a doutora Rosana Gravena, que foi nossa secretária em Jacareí, eu digo isso porque eu sou moradora de Jacareí. Como é que tá esses trabalhos, esse diálogo dentro da saúde, que é, sim, uma prioridade do seu governo, né? Sim, e é a maior dor do taubatiano, né? O agravo financeiro, inclusive, gerou atraso com as entidades, né, com as organizações sociais, com alguns fornecedores importantes, e aí o hospital hoje está semi-fechado. Então a gente está olhando caso a caso e já tentando retomar o que é possível. Então, por exemplo, né, a gente tinha uma fila de espera de 22 mil pessoas e a gente entende que o nosso sistema não é bom, não é integrado. Pode ser uma fila, entre aspas, suja, né, de dados. Tinha pessoa lá esperando desde 2011, então, para fazer exames de ultrassom. Então a gente já conseguiu ampliar 1.600 exames por mês a partir das próximas semanas,
para ajudar a zerar essa fila, reforçar essa força-tarefa aí para atender com mais dignidade o taubatiano dentro da realidade financeira. Então a gente está olhando todas as filas, o que a gente consegue encontrar recurso, o que a gente está cobrando das próprias entidades, né, fiscalizando melhor os seus contratos, efetividade, assertividade. Esse é a maior dor, especialmente para leito hospitalar, né, que é caro e que a gente está desenhando um plano de retomada gradativa para dar mais conforto para o taubatiano. A gente tem fila de espera para exames, para cirurgias, com especialistas. Então, realmente é uma situação preocupante e a gente está olhando com muito carinho para a retomada dos serviços logo, né? Agora, prefeito, o senhor comentava na sua campanha em relação à Santa Casa Municipal. Como é que fica isso diante dessa realidade financeira da cidade? Então, a parte boa é que a discussão ali era: a gente vai ter um novo hospital universitário? Ou eu falava, olha, seria ótimo ter um novo hospital universitário, mas o que a gente precisa na cidade é um outro hospital que somasse mais número de leitos, não só um novo prédio, entendeu? Então a gente começou a conversa com a Santa Casa de São José dos Campos, particularmente, já até durante dezembro ali, a gente vai retomar essa conversa agora em fevereiro também para uma segunda prosa já mais técnica para ver a análise de viabilidade, porque eles têm também plano de saúde. Hoje já é o maior plano de Taubaté, eles têm mais de 30 mil vidas ali de taubatianos pagando mensalmente o plano de saúde de Santa Casa de São José. Então, o que a gente está incentivando eles a virem para Taubaté para ter um hospital, mesmo que atenda o privado, mas a Santa Casa também pode ter convênios públicos, seja com o município ou com o governo do estado. Claro que a condição financeira atual, seria mais fácil eles estiverem com o governo do estado. A minha meta como prefeito, da Rosana como secretária, é como a gente amplia o número de leitos de Taubaté para dar vazão para as filas de cirurgia e atendimento, e também para parar de mandar taubatianos para Aparecida, para Caraguá, para São José, para fazer atendimentos muitas vezes simples, entendeu? É mais dignidade e para atender bem a população. Taubaté é a cidade que tem, uma das cidades que tem o menor número de leitos por habitante entre as cidades de médio porte. Então, a gente tem um hospital universitário que chama de nosso, mas o número de leitos é muito baixo por habitante, o que faz que a gente não consiga dar vazão na nossa demanda. Sim, até o senhor disse que essa questão de levar para outra cidade, às vezes se gasta com transporte também, né? Muitas vezes gasta tanto quanto a manutenção de um leito ali. Sim. Se a gente conseguir ser mais eficiente com a nossa saúde, né? Sim. A Rosana diz o seguinte: olá, boa tarde, gostaria de saber do prefeito, uma opção para a saúde não seria fazer parceria com clínicas particulares? Parabéns pelo seu trabalho. Rosana, né? Isso. Rosana, sim, essa é uma das saídas que a gente está buscando. Por exemplo, um multirão que a gente falou de ultrassons vai ser uma empresa privada que vai executar. A gente está revisando alguns contratos até para a gente poder contratar por produtividade, ou seja, às vezes é caro para a prefeitura manter lá, o médico fica de plantão e ele pode atender, vou dar um exemplo besta, né? 100 pessoas, e ele atende 30, ele estava lá pago esperando atender 100 pessoas, então o tempo dele também é custo para a prefeitura. Então a gente contratar por produtividade significa que a gente só paga o quanto eles atenderem. Então isso ajuda a gente a ser mais assertivo e ter o apoio também da entidade para a marcação dos atendimentos, né? E não ter tanta abstenção e ter um atendimento melhor. Então, de novo, né? São detalhes, mas quando você faz uma visão como um todo, que toma tempo de você conseguir reorganizar. Algumas coisas são mudança de processo, mudança de governança, mudança de tecnologia, e tudo isso com uma escassez orçamentária grande, né? Sim, então, sim. Aos poucos a gente vai corrigindo. A Vitória, ela mandou também pra gente pelo inbox a pergunta, querendo saber se não haveria possibilidade de um diálogo com o Estado para trazer um AME para São José, para Taubaté. Aliás, eu citei São José porque São José recentemente teve um anúncio, né? Um novo AME. E aí ela questiona essa questão desse diálogo aí. Mas como é região, é um pouco mais difícil? Não, Vanessa, qual é o nome dela? É Vitória. Vitória, já tem um AME em Taubaté e um prédio novo, né? Que fica ali perto dos SEDES. Então a gente já tem um AME, inclusive esse equipamento salvou a saúde de Taubaté nos últimos anos. A não ser que ela está querendo mais um também, né? Provavelmente. Acho que assim, a demanda continua grande, né? Sim. Então a gente está tendo um diálogo com o governo do estado, especialmente ligado ao hospital municipal. Eles têm alguns programas de apoio à atenção básica que a gente está aderindo, então esse diálogo existe, mas não sei se ela está dizendo um novo AME, outro AME, mas já existe um AME e que
ele é até razoavelmente elogiado pelo atendimento. A briga que tem agora, né, que a gente também ligou para a entidade, ligou para o governo do estado, para que não houvesse cobrança do estacionamento do AME. Eles suspenderam até o começo de fevereiro, então a gente continua na briga para que não haja cobrança da pessoa que está indo lá para ser atendida. Agora, prefeito, conta um pouquinho pra gente em relação à questão da educação na cidade de Taubaté. O senhor disse que também é uma prioridade do seu governo essa questão. Estamos aí, né, praticamente no retorno das aulas, né, para muitas escolas aí. Taubaté volta dia 6, é isso? As aulas? Como é que está esse trabalho de vocês com a Secretaria de Educação? Há uma expectativa boa para esse retorno mesmo diante dessa situação da cidade financeira? Inclusive, reforço o convite aos pais, né? As matrículas estão abertas até sexta-feira. Por favor, quem ainda não foi realizar a matrícula dos seus filhos, por favor, compareça para a gente conseguir organizar. E como eu falei, né, a gente está com um desafio muito grande. Vou começar a falar pela zeladoria, né? A gente recebeu a cidade com poucas equipes na rua, sem contrato de capina e zeladoria das escolas. Então, a gente migrou todas as nossas equipes para as escolas para conseguir dar conta de ter mato cortado e a escola bem cuidada para o começo das aulas. O secretário Elcio está empenhado aí em garantir vaga para todos, né? A gente vai fazer uma análise agora da educação infantil, né, da vaga em creche, que está sendo um desafio há bastante tempo. E a gente quer... Dificilmente a gente vai conseguir zerar no primeiro ano, mas pelo menos ter o modelo e o formato já desenhado para que no segundo ano a gente consiga não ter nenhuma família esperando vaga na creche para os seus filhos. E a gente vai ter um olhar muito forte para indicador, né? O aprendizado do aluno na idade certa, o número de alunos por sala também adequado para que a gente tenha as melhores práticas para garantir um bom aprendizado para o aluno. Então, educação é a melhor ferramenta que a gente tem para construir um futuro melhor, né? Então, temos uma boa equipe motivada e trabalhando para garantir vagas e melhorar o ensino. Sim. A Carla, ela diz: boa tarde, prefeito. Gostaria de saber sobre a questão de vagas em creches. Minha neta está esperando e a gente não consegue e também não tem nenhum retorno de previsão para quando ela vai conseguir essa vaga em creche. Creche é uma coisa complicada, né? Porque é aquilo que o senhor falou, zerar é um pouco difícil, mas assim, a gente faz esse trabalho, né? De tentar, pelo menos, né? Qual que é o nome dela? A Carla. Vanessa, olha, pelo número de inscritos que a gente tinha até o momento, não teria falta de vagas. Carla, vai passar seu contato depois. Isso. É claro que a questão das vagas, ela é móvel, né? Às vezes, sei lá, uma demissão em massa de uma empresa traz muita gente do privado para o público, ou crianças ou pais procurando vagas no meio do ano, né? Ao longo do ano. Mas pelo número de inscritos que a gente tem, então a gente vai ter uma resposta com mais clareza na sexta-feira. Então tem que entender o caso dela, se ela quer vaga numa escola específica, que às vezes ela não teve, mas a princípio, até hoje, todos os inscritos teriam vagas em alguma escola perto de casa. Bacana. Cara, depois se quiser passar pra gente certinho os dados da neta dela, né? Se quiser abrir até aproveitando a oportunidade, recomendo, né? A gente tem a plataforma Undoc, que é uma plataforma de protocolo, de ofício online, que a gente sempre recomenda que seja utilizado, porque aí você, cidadão, vai ter um protocolo, né? Pensa que um número para você poder nos cobrar, e você consegue acompanhar cada etapa por exemplo, se dentro da secretaria tiver alguma movimentação, você consegue acompanhar as respostas, tudo por ali. É igual aqueles exames laboratoriais, né? Que você faz e recebe o resultado online. É igual também, pra gente é muito importante, até para mim, Sérgio, como gestor, conseguir gerir as demandas das secretarias, ver que, né, os prazos de resposta. Então, quanto mais a gente fizesse esse relacionamento através dessa plataforma, melhor vai ser para o cidadão e para a gente também poder gerir as demandas. E lá consegue ter essa listagem, ver em que colocação tá ali, alguma coisa assim, nesse sentido? Por enquanto não, porque não tinha, né? Mas eu penso assim, um doc é para Cláudia, né? Carla. Para Carla conseguir fazer a solicitação e ela acompanhar o protocolo dela. Mas em breve a gente vai ter uma lista pública, né, de fila de espera. A gente quer ter, como eu falei desde o começo, o máximo de transparência. E em breve não teremos mais pessoas esperando a vaga na creche. Novamente, né, o que sempre acontece é, quando a pessoa quer vaga numa escola específica e ela chega no limite, a gente não vai prejudicar o ensino e isso é uma coisa que a gente não vai fazer. E colocar mais gente do que cabe por sala, porque isso prejudica. Daí você vai ter a opção de outras escolas. E acontece pontualmente, né? Às vezes os pais não querem vaga em outra escola, mas aí também, pela lei, a gente tem que oferecer 3 opções, né?
Às vezes a pessoa não aceita não ter a primeira opção dela. Claro que a gente queria que todo mundo tivesse a primeira opção, mas não é possível. Sim. Agora, quanto ao uniforme escolar, prefeito Sérgio, como é que está essa situação, né? A cidade lá sempre quando fala desse período, fala educação, já vem na sequência a pergunta do uniforme escolar. Vanessa, o uniforme nesse ano vai atrasar um pouquinho, né? O processo licitatório demorou para sair da gestão anterior. A gente acabou suspendendo ele por um período porque a gente entendeu que o valor estava alto e que os prazos eram longos. Então a gente achou uma alternativa melhor. Suspendeu e a gente vai pegar, né, dentro da modalidade de compra pública, a gente vai pegar carona numa ata aberta, se eu não me engano, a cidade é de Ribeirão Preto. Então os nossos compradores ali foram olhar a qualidade do material, o preço está bem abaixo do que estava no processo. Então, a gente já fez o pedido, vai chegar um pouquinho atrasado, né, nesse primeiro ano, mas também garanto que é o último ano que a gente vai entregar o uniforme com atraso. Mas vai vir o uniforme esse ano. Vai chegar. Bacana. Sim. Agora, conta um pouquinho pra gente as suas propostas em relação à questão de obras, né? Como o senhor disse aí, teve a questão do bairro Estiva. A gente está vivendo um momento, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil aí, a questão climática, né? Em todo o mundo. Inclusive teve lá, né, um momento semana passada, né? De uma conferência municipal da questão climática, né? Então, que é algo muito importante que a gente pode dizer, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver sim com todos nós. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco pra gente em relação a essa questão de obras, questão de enchentes na cidade, que também é uma situação complicada, né? Sim, a gente tem vários pontos da cidade que enfrentam desafios de alagamento, de péssima drenagem até hoje, né? E são problemas muito antigos. Então a gente tem 2 obras para acontecer, está na nossa meta de 100 dias também, ter as licitações executadas, né? Para começar as obras ainda esse ano. Tanto da obra de combate à enchente, obra de drenagem, né, da Avenida do Povo e também do Campos Elíseos ali. Isso veio da gestão anterior, né, então o dinheiro já estava separado, agora o que a gente tem que fazer é o projeto, a licitação e tocar a obra para garantir que a gente resolva de uma vez por todas esses desafios desses 2 bairros. Em paralelo, a gente está correndo para já ter os bons projetos para captar mais recursos com o FEHIDRO, com o governo estadual, com a Secretaria do Meio Ambiente, com o governo federal. Então, uma das nossas soluções vai ter um bom escritório de projetos que a gente consiga ter projetos técnicos, né, e coerentes com os programas do governo estadual e federal para trazer esse recurso, já que a nossa capacidade de investimento de orçamento próprio está bem limitada. O André, ele morador de Taubaté, ele mandou pra gente uma pergunta sobre a Unital, diz que viu que o senhor teve uma reunião com a reitoria, ele quer saber sobre bolsas de estudo, também sobre o programa de anistia e juros para alunos e ex-alunos. Ele disse que teve um no ano passado, mas não foi tão atrativo, se pretende fazer outros com propostas e condições melhores. A anistia para a dívida dos alunos, né, aí direto com a Unital, não é a prefeitura que executa, mas a gente manteve, né, a gente solicitou que eles mantivessem as bolsas de estudo para servidores, e aí tem o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo também, que continua nesse ano. A gente está revisando todas as regras para aprimorá-lo, né, que é o Sistema de Bolsa Municipal, mas as parcerias continuam. Claro que a gente, como eu falei desde o começo, né, a limitação financeira é grande, então a gente está sempre olhando a efetividade, a assertividade, garantindo que são programas que ajudem quem mais precisa, né? Sim. Prefeito, antes da gente encerrar, geração de emprego na cidade. O senhor é empresário, tem aí um trabalho muito forte em relação a isso, como o senhor comentou aí, sempre buscando essa questão de cursos profissionalizantes para auxiliar as pessoas, que a gente sabe que é fundamental, né? Uma capacitação. Taubaté é conhecida também por uma cidade industrial, tem alguma conversa com alguma grande empresa, até haja vista que a pandemia fez com que várias empresas, não só de Taubaté, mas também de todo o estado, de todo o país, deixassem de existir ou saíssem de algumas cidades. Qual que é a proposta do senhor? Tem algum diálogo com alguma empresa? Empresas novas vindo, ainda não, mas é porque a gente tem que fazer um pouco da tarefa de casa ainda, não industrial, né? O que a gente tem da construção civil, já tivemos diversas reuniões com investidores da cidade, né? E o papel da prefeitura, às vezes a gente fala, né? A melhor forma de ajudar é atrapalhar menos, né? Então a gente tem atuado já rapidamente em diversas frentes. O primeiro é a segurança jurídica e previsibilidade. Então a gente já conversou com essas pessoas, está revisando os processos e regras internas para que a gente consiga dar mais celeridade no atendimento e previsibilidade para a pessoa saber, olha, eu consigo aprovar esse projeto em tanto tempo. Tem um outro pilar que é importante, mas que aí custa um pouco mais caro, que é o de infraestrutura. Isso, vários dos nossos distritos industriais não têm saneamento básico.
Então isso torna muito mais dificultoso a grande indústria ali ou expandir ou aprovar o seu projeto junto à CETESB. Então, no Distrito Una 1 já está em execução as obras da Sabesp, vai começar em breve as obras da Sabesp. Então, colocando o saneamento básico dentro do distrito, ele se torna mais atrativo para as empresas. O outro lado é educacional. Então, a gente tem um programa que vai ser lançado em breve, Trilhas do Futuro, que é ouvir a demanda da indústria, do comércio, serviços, e os cursos que a gente oferece tem que ser conectado com a demanda de trabalho. Senão a gente oferece vários cursos, a pessoa sai da formação e não consegue encontrar emprego. Então, o papel da prefeitura ali é ser esse ponto de conexão. A gente tem capacidade para aprimorar os cursos que a gente já oferece e ter essa conexão para os nossos jovens aí, adultos saírem com emprego no final da linha. Prefeito, a gente ficaria aqui a tarde inteira, porque tem muitos assuntos, mas eu sei que o senhor também tem outros compromissos. Então, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o taubateano que está acompanhando, né, essa situação de perto aí, para falar sobre a sua gestão para os próximos 4 anos ainda. Estamos aí fechando o primeiro mês, mas de bastante trabalho já, né? Olha, agradecer o espaço de vocês também, reforçar que a gente está aqui com uma equipe muito séria, comprometida. A gente está olhando o problema e está enfrentando de maneira técnica, e a gente vai ter esse compromisso sempre com a verdade, com a transparência, assim como foi na campanha, né? Sem promessas mirabolantes, mas realistas, mas prestando conta, porque a gente entende que do outro lado tem alguém suando, ralando, trabalhando para pagar imposto e que espera um serviço digno. A gente, sexta-feira, fez uma coletiva de imprensa para apresentar no detalhe, você vai ver mais nas redes sociais também, a realidade financeira da cidade, o tamanho da dívida, e não foi para caçar as bruxas, foi para falar assim, olha, essa é a foto do que a gente pegou e a gente vai trabalhar para corrigir. A gente já sabia, não está fugindo do problema, mas isso afeta o nosso tempo de resposta de acordo com o problema, e assim que a gente vai continuar. Pode ter certeza que tem muita gente boa aqui trabalhando para honrar a confiança de quem votou e com a consciência também de que, encerrada a eleição, né, e dia 1º a gente é prefeito e a gente é governo de todos os taubatianos. A gente segue nesse compromisso transparente, compromisso com a verdade. Pode ter certeza que tem muita gente com alta capacidade de realização e a gente vai ter uma cidade melhor. A gente já tem uma cidade abençoada e agora vai ter uma cidade que tem uma prefeitura que entrega serviços de qualidade. José Carlos perguntando, o senhor atende a população no seu gabinete, prefeito? Boa pergunta, José Carlos. Eu gastei um pouco mais de tempo do que eu gostaria no começo, como eu falei, né? Bastante desafio de processo interno, de criação de uma nova cultura interna para os servidores se sentirem confortáveis de virem falar com a gente e apontar o que está errado, né? Muitos tinham receio de levantar a mão por medo de represália, e no nosso caso é o contrário. O servidor que apontar alguma coisa que está errada vai ser, no mínimo, elogiado, né? Sim. Porque não é possível que a gente tenha não tenha uma cultura onde as pessoas possam expressar sugestões, críticas, elogios para a gente melhorar o serviço. Mas a gente já começou na semana retrasada, nas sextas-feiras, daí a gente está ampliando um pouco mais. Já recebemos ali acho que uns 20 grupos da sociedade civil organizada, e depois vai abrir. O que a gente não está conseguindo ainda, assim, atendimento individual. Sim. Aí tem uma demanda muito grande, né? A gente está encontrando com os grupos. Hoje à noite a gente vai conversar com a Sincovat, que é o Sindicato dos Comerciários. Já conversamos com quase todas as associações de bairro, associações comerciais, industriais, enfim. Vamos chegar lá. E daqui a pouco a gente vai abrir a agenda, acho que no mês que vem a gente consegue abrir um pouco mais horários para cidadãos, vou chamar de cidadãos comuns não organizados, né, para vir fazer o seu pleito. De qualquer forma, eu já reforço, plataforma Undoc é a melhor maneira de você se comunicar com a gente, de fazer o seu protocolo, de fazer o seu ofício, o seu pedido, né, porque daí a gente consegue gerir a demanda. E elogios aí você pode fazer em qualquer lugar, na rede social. De preferência. Não precisa ser pelo Undoc. Prefeito, obrigada e até a próxima oportunidade. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada a você que nos acompanhou. Assim a gente chega ao final do programa Abre Aspas e a gente retorna na sexta-feira com mais um tema.